Olá, meus amigos desse mundo maravilhoso que é a NET, o Facebook, o melhor jornal do Brasil. Nada de monopólio de Globo, Folha, Estadão, bababá, isso aí já era. E nesses tempos modernos, vamos agora fazer um hangout diferente. Eu vou conversar com uma das pessoas mais brilhantes do nosso querido Rio Grande. Um intelectual de ponta, cronista, escritor, médico, sabe de tudo, leu a fina flor da literatura universal. Carlos Alberto Reis Lima, mais conhecido como Carlos Reis. Dr. Carlos, vamos começar com esse assunto, hegemonia cultural. Obrigado, Zé Márcio, pelas palavras elogiosas, são palavras muito gentis. É um prazer estar aqui conversando contigo e abrir esse debate sobre as graves questões do Brasil. Quanto à hegemonia, tu pergunta se a hegemonia acabou, infelizmente não. A hegemonia comunista, a hegemonia gramsciana, esse é um termo de Antônio Gramsci, o controle da sociedade antes de haver a chegada ao poder do Partido Comunista, o príncipe. Essa hegemonia levou décadas para ser construída. Ela começa lá nos anos 50 e vem se arrastando. Ela levou muitos anos para ficar madura e o poder então cair na mão do PT pela transição benevolente do FHC, o cara que tornou possível o comunismo no Brasil. De fato, com esse monopólio da esquerda em todas as áreas, as mídias, jornais, imprensa, mercado editorial, cinema, TV, artista, etc, etc. Então o debate ficou restrito à corrupção e à incompetência. Um fingindo que é oposição a outro, só se toca nesse assunto, não se fala mais nada. Então a palavra socialista não é proibido falar. Realmente a gente nota isso, né, Carlos? Nós temos que desconstruir essa hegemonia. A única maneira é usar os mesmos métodos da teoria gramsciana. Nós temos que pegar de volta os nossos valores. E o povo brasileiro tem que readquirir os valores perdidos. Então nós temos que dar marcha ré num processo. E ao mesmo tempo sabia que, como a história não se repete, senão como farsa, nós temos que inventar alguma coisa nova. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Exatamente. E esse monopólio, o Olavo de Carvalho até tem um artigo brilhante, Bandidos e Letrados, onde ele fala tudo é direcionado para valores socialistas. O mocinho é o bandido que dá soco na sogra, rouba os outros, não paga, esse é o herói. Nas novelas e tudo, e esses artistas também, as roupas, jogador de futebol, aqueles cabelinhos que parecem um sei lá o quê, daí no outro dia está todo mundo imitando, é triste. O fato é que a hegemonia comunista não está acabando. Como dizia Churchill, esse é apenas o princípio do começo. Não é o início do fim, como a gente pode, de uma maneira otimista, pensar, mas é apenas o princípio do começo. Um longo caminho adiante terá que ser travado. Nós temos que retomar o controle da mídia, o controle da universidade, nós temos que neutralizar o poder comunista da Igreja Católica através da CNBB, nós temos que controlar os advogados da OAB, que é uma instituição fascista comunista, prestes a nos empurrar goela abaixo uma reforma política que o povo brasileiro não pediu. Se é coisa que o povo brasileiro não pediu nas ruas agora nesses últimos dias, em 15 de março, em 12 de abril, foi a reforma política. Quem tem discurso de reforma política na boca é o PT, é o Fórum de São Paulo. Hegemonia seria uma reconquista da nossa hegemonia, então seria revelar ao povo, identificar claramente o povo o que é socialismo, o que é comunismo, e o que é o Fórum de São Paulo, e o que ele representa. Felizmente, isso é uma conversa que está aparecendo. Então já existe, até da boca dos parlamentares, no Congresso, já se fala em Fórum de São Paulo, algo que estava vedado ao conhecimento do próprio parlamento. Embora ele seja altamente inconfiável, ele esteja fortemente contaminado com a hegemonia gramscista, já começa a aparecer uma luzinha no fim do túnel, mas o caminho será longo.
Uma outra coisa que eu também não suporto, né, nessa mídia latino-americana principalmente, nós estamos aqui, né, é esse papo de, porque o imperialismo econômico, porque o capitalismo, o embargo econômico dos Estados Unidos. Ora, mas vocês metem o pau no capitalismo e depois vai criticar o embargo econômico? Sabe? Não é uma piada, é uma coisa nojenta, né? Outra coisa, por que os Estados Unidos não promoveu embargo econômico na China, na Rússia, que são potências, né, significativas, né, e não uma fazendinha de uma chácara, um terreno baldio a 100 quilômetros de Miami? E a gente nota, a mídia toda afinada com o mesmo discursinho. Tiraram a palavra socialismo lá da... Não é Revolução Bolivariana, é o bolivarianismo. Bolivarianismo nada, é socialismo mesmo, né, doutor? Nós temos que parar de usar o termo Revolução Bolivariana. Esse termo, essa expressão, ela não é conhecida na Europa nem nos Estados Unidos. O europeu, o americano médio, não tem a menor ideia de que seja bolivarianismo. Ele conhece a palavra comunismo. E se nós quisermos atrair a atenção do mundo todo para a nossa luta contra o socialismo e o comunismo, nós temos que usar os nomes corretos. O nome chama-se socialismo ou comunismo. Usamos isto, e não revolução bolivariana. Devemos dizer revolução comunista, ou não queremos a revolução comunista, de A, B ou C. E esse aparelhamento de todas as instituições, uma coisa pública e notória, né, Carlos? Sabe, que dá, pelo amor de Deus, todo mundo corrompido, Congresso, Poder Executivo mandando em tudo, o Judiciário no bolso dele. Quanto à questão dos embargos infringentes, ou manobra para livrar a cara de companheiros petistas condenados, isto é de uma falsidade impressionante. Infelizmente está na lei, é constitucional, está lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. STF, pelo amor de Deus, as instituições, todas as empresas estatais, todas, qual que é a finalidade de empresa estatal? É promover Caixa 3, Caixa 2, Caixa 8, bilhões e bilhões, sabe? Depois que a gente viu a condenação na Ação Penal 470 dos comunistas, José Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha, quando a gente viu aquela gente tomando aquelas penas, a gente imaginou que eles iam para a cadeia, isso que nos prometeram. Bastou Joaquim Barbosa se afastar, logo o comando ficou com Lewandowski e apareceram os advogados petistas clamando pelos embargos infringentes, e aí começou o processo de anistia desses caras. Ao mesmo tempo que eles eram punidos, eram condenados, recebiam penas, as penas foram mitigadas. Soou para nós brasileiros como se o crime valesse a pena, como se o crime recompensasse. Eu me lembro disso, Vilfredo Pareto, o grande, maior sociólogo italiano-francês, que já no início do século XX ele já ficava alarmado com a brandura das leis e das penas que eram condenados os bandidos da época. Ele já via essa benevolência com o bandido. Imaginem agora, em pleno regime socialista, no estágio atual da sociedade brasileira, como isso está sendo usado. Quer dizer, vale a pena ser criminoso desde que o criminoso seja do PT. E veja, cara, está lá na nossa Constituição, veja que absurdo. O Poder Judiciário não, você tem que ser concursado, faça direito, tira uma carteira da OAB, pelo menos, né? Vai prestar um concurso. Agora, o Poder Executivo e o Poder Legislativo pode ser analfabeto. O Lula foi presidente, e Tiririca, Romário, tá cheio aí de analfabetos. Ou sabatinar ministros indicados pelo presidente ou pela presidenta, eles que vão sabatinar para ver se você tem notório saber jurídico. É uma piada esse país. Agora, recentemente, a nossa presidenta nomeou mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin. Um sujeito que tem uma reputação ilibada e notório saber jurídico para atender às causas do MST. Esse é o cartel dele, esse é o currículo dele. É um pau-mandado do MST dentro do Supremo Tribunal Federal. Parece que ele não vai ser juiz nessa ação penal que ainda será aberta contra esses indiciados e denunciados, assim como a gente quer. Tem um vídeo aí na net, cara, está circulando aí, que esse novo
ministro do Supremo da Dilma, ele estava fazendo campanha política para ela na eleição, sabe, num clube fechado. Parecia que a gente estava na Suíça, ele descrevendo, não, porque o Brasil cresceu, porque... Esse Luiz Fachin, ele é especialista em invasão de terra, destruição de propriedade e todos os outros crimes que o MST pratica. É isso que ele ensinava na Universidade do Paraná. Bem, Carlos, as manifestações estão aí nas ruas, o povo está na rua, mas movido a uma coisa que saiu dele, foi uma revolução social realmente inédita na história do Brasil, uma coisa... Você ter ido em alguma manifestação? Eu tenho que dar o meu testemunho próprio. Eu estive na manifestação de 12 de abril em Porto Alegre. Eu vi onde estava a grande massa, tinha 50 mil pessoas lá. O caminhão de som de um desses movimentos não queria nem saber do outro caminhão de som que ficou afastado uns 300 metros. Esse outro pedia a intervenção militar. E a turma que estava no caminhão dizia, não vamos seguir esses caras, eles querem o regime militar. Havia uma desinformação nesse instante. Esse movimento estava se comportando de forma irresponsável, porque eles estavam perfeitamente conscientes que os que pedem intervenção militar não estão pedindo um governo militar. Há uma diferença entre intervenção, que tem um caráter provisório, passageiro, transitório, até arrumar a casa, dar uma limpada geral, e depois a gente vai voltar para a vida civil. Eles sabem disso, mas maliciosamente eles acusavam os intervencionistas como aqueles que querem um regime militar para governar o Brasil. Isso é safadeza desses movimentos. Mas essa mídia é mais que nojenta, né? E junto com esses grupos aí, comunados com ela e com o PSDB, pouco e notoriamente, esse vem para a rua e não sei o que da rua, sai da rua e não sei o que, sabe? Deu na cara, já tá na net aí rolando, isso aí já foi desmascarado. O professor Olavo, né? Eu também notei que esses movimentos ficaram famosos de uma hora para outra, e eles ligeirinho ganharam a mídia. E não tardou, fizeram aquilo que o Olavo dizia que eles não deveriam fazer. Eles fizeram. Eles foram no Senado, foram no Congresso e se reuniram com os deputados e senadores. Fizeram discursos e lá eles fizeram um jogo político perigoso, que nesse instante, por esse caminho, segundo esses movimentos, o Sai para a Rua, Vem para a Rua, o Brasil Livre, os revoltados contra o mundo, etc, 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 eles falam em impeachment. A gente sabe como esse mecanismo do impeachment é complicado na situação que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de aparelhamento total das instituições. As instituições são comunistas, portanto, não são confiáveis. Confiar em instituições comunistas para eliminar o comunismo do Brasil é uma loucura completa, é coisa de criança. Impeachment parece que não é o caminho. Então, a alternativa a isso, e esses movimentos não estão falando nisso, seria a cassação dos mandatos de Dilma e Temer, com que se faria novas eleições, caso isso acontecesse nos 2 primeiros anos do mandato da Dilma. Até aí tudo bem, mas esses movimentos não estão comprando essa ideia, eles não estão passando essa ideia. E isso é uma coisa que eles têm que ser alertados a passar essa ideia, porque essa perspectiva ela é até mais factível, eu imagino, do que o próprio impeachment. Carlos Reis, esse MINC aí, Ministério da Cultura, isso aí tem verba de 5 bilhões ou mais por ano. Isso aí significa 5 mil milhões. 1 milhão é muito dinheiro, 1 milhão dá 80 mil reais por mês. Então eles têm 5 mil milhões, eles podem contratar 5 mil artistas, né? Então 1 milhão por ano cada um, e você é Dilma, você só faz propaganda da Dilma e tal. E como é que a gente vai lutar contra isso? Porque essas pessoas influenciam essa juventude toda, show, diabo a quatro, sabe, usar o dinheiro público para fazer campanha como eles fazem e compram todo mundo, são todos comprados, todos esses intelectuais, imprensa, jornalista, tudo comprado, blogueiro, nacife, o diabo a quatro, sabe? É uma vergonha isso aí. A tua questão sobre os artistas foi muito boa, Zé. Eu estava esses dias pensando exatamente sobre isso. Qual é o papel dos artistas? Como a arte ajuda a sociedade a sociedade a entender os processos dela mesma, a obediência política,
o bem-estar social, a busca da felicidade, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, os artistas parecem que só melhoram, só fazem coisas certas depois que eles saem debaixo dos holofotes, depois que eles saem de cena, depois que eles se aposentam ou penduram as chuteiras. Parece que eles são picados pela mosquinha do socialismo. Aliás, isso é bastante conhecido. Nos anos 30, mais exatamente em 36, 37, Stalin, na União Soviética, criou o Fronte Popular. O que é isso? O Fronte Popular é uma tentativa de atrair o mundo artístico para as ideias socialistas comunistas do regime soviético, brutal, totalitário de Stalin. Aí ele contava com a ajuda de quem? Dos artistas da arquitetura, da pintura, da literatura, da música. Quer dizer, os artistas iam fazer o trabalho que Stalin gostaria, isto é, desmistificava o medo, tirava o peso daquele estado totalitário brutal que ele estava desenvolvendo e trocava tudo por belos slogans de cidadania, direitos humanos, democracia. Isso foi parar na boca desses artistas que venderam esse peixe como sendo um ideal socialista. É ali que começa, não foi nem com Gramsci, foi com Stalin ainda que começa no Fronte Popular a tomada das palavras, a distorção do sentido original das palavras. Lembra o episódio talvez mais conhecido seja do Picasso e a sua famosa pombinha branca da paz. Essa pomba branca da paz é uma invenção stalinista. Desde então, os otários do mundo inteiro se vestem de branco quando eles pedem paz. Toda vez que eles se vestem de branco e pedem paz, eles recebem comunismo. Que isso foi a ideia que vingou, mediada pelos artistas. Parece que nós temos que esperar que os artistas abandonem a sua vida, né, militante, e depois eles caiam na realidade e percebam a besteira que fizeram. Alguns fazem isso, outros continuam fazendo isso, até hoje. Raimundo Aron, quando escreveu o famoso livro O Ópio dos Intelectuais, em 1955, ele tinha isso em mente, ele percebeu a sedução pelo socialismo da parte do mundo dos artistas. A famosa frase, o ópio dos intelectuais, era uma alusão à frase do próprio Marx, que dizia que a religião era um ópio do povo. E Raimundo Aron usou essa frase e mudou. O socialismo, que é o ópio dos intelectuais. Parece que todo intelectual tem que ser socialista para ser reconhecido pela humanidade como um grande benfeitor, alguém que cultua o bem, a paz, a felicidade, a cidadania, direitos humanos, democracia. A velha conversa mole que os socialistas se apoderaram. Mais tarde, quando os trabalhos de Gramsci ficam conhecidos, isso se espalha mais ainda e vira uma teoria de domínio chamada hegemonia. Pois é, Carlos, eu também me decepcionei muito com o Chico Buarque, eu sempre fui fã dele, e eu toco violão, um pianinho, eu sou até bom nesse negócio. Mas, sabe, ídolos desse nível, gente, eles se mostraram a cara a partir de 2002, que o Lula entrou, aí mostraram a cara realmente, grande compositor, popular e tal. Chico Buarque de Holanda é um exemplo clássico de um sujeito stalinista, confesso, que hoje desfruta de dinheiro público para tomar cafezinho lá no Boulevard Saint-Germain. Então ele fica curtindo aquela vida de burguês socialista semi-aposentado, com dinheiro público, com o nosso dinheiro, né, Zé? O nosso dinheiro. E aí dá vontade de eu chegar e dizer para ele assim, olha, seu Chico Buarque, tem uma coisa que eu gostaria que você ouvisse. Você me empresta um pouquinho da sua letra e da sua música? Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Lembra, seu Chico, quando o senhor fez essa letra para o Geisel? Apesar de você e Vai Passar, aquelas duas músicas emblemáticas do socialismo musical, pois a letra se aplica exatamente ao que está acontecendo hoje. Mas, Carlos, foi um prazer conversar com você, sabe, nesse papo maravilhoso, essa aula linda, magnânima que você deu para os nossos amigos. E vamos fazer mais, sim, vamos fazer mais, porque esse monopólio dos entrevistadores, os Jô Soares, tudo comunista, não tem mais não. Eu adorei esse programa, Zé. Vamos fazer mais entrevistas como essa. Eu até vou convidar o Bergoglio, o argentino comuna
Quem sabe ele nos dá uma entrevista e explica exatamente a sua atuação na Igreja Católica. Um outro convidado que a gente poderia ter é o Dias Totófoli, o garotão, aquele amigo do José Dirceu. Que tal a gente convida ele para o nosso próximo debate em videoconferência, não é mesmo? Agora os nossos hangouts estão rolando, né? Na net, todo mundo curtindo, todo mundo falando, e é isso aí que vai mudar a cara desse país. Essa hegemonia cultural que eles tinham em 100% já está caindo e vai cair sempre, graças a Deus. Carlos, um grande abraço e, meus amigos, até a próxima. Obrigado pela tua gentileza. Eu gostei muito dessa oportunidade de compartilhar contigo essas verdades que o povo precisa enfrentar. É isso que nós temos que fazer.